chefe aí. Eu não sei, então o pessoal pergunta, você vai ler a pergunta e... Começou? Opa, acho que começou não? Isso. Estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como vocês estão vendo aqui, tem um convidado ilustre, só está faltando os lustres, mas o convidado está aqui. Eu conheço esse tipo de piada, hein? Não é por nada, mas... Esse aqui é o Rabino Michel Tabacnik, meu sogro, também. Deu azar, né? E... Então a gente vai ter nosso bate-papo que a gente tem toda quinta-feira. Quem acompanha a gente já sabe que toda quinta-feira a gente tem nosso bate-papo de Kabbalah ao vivo, às 8h35. Hoje vai ter com o Rabino Michel, vai me ajudar também aqui, a me ajudar ou me atrapalhar, dependendo. Dependendo do caso, né? Olha o que você vai responder aqui, senão eu vou ter que te corrigir. Então não vai ficar chato. Então vamos lá, só me falam como é que tá o som, como é que tá a imagem, porque mexi aqui no microfone. Vocês sabem que eu não sou muito bom de tecnologia, então se não tiver tão bom o som aí... Então somos dois. Me avisem. Muito bom de tecnologia, então tá funcionando, parece que tá funcionando. Tá bom. Então vamos lá, hoje podem colocar as perguntas direto aqui no chat, a gente está aqui de olho no chat. Estão falando aqui, o Anderson falou que o áudio tá ok, Cristina falou que tá ótimo, ótimo, muito bom. Então, novamente, boa noite a todos, bem-vindos, todos que estão aqui. Podem colocar aí, jogar as perguntas, não esqueçam de dar um like, compartilhar, sala para mais gente. Quem ainda não é inscrito, se inscrever, tá bom? E coloca aqui as perguntas. Quem quiser contribuir para essa aula, tem o nosso, aqui na descrição do nosso vídeo, tem o nosso Pix, tem também o nosso grupo de Kabbalah. É um grupo no WhatsApp, quem quiser, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link do grupo. É só clicar, você entra no grupo. Graças a Deus, a gente já está no segundo grupo, o primeiro grupo já passou de 1.000 pessoas, a gente abriu o segundo grupo. Então quem quiser, de graça, não precisa pagar nada, é só clicar, entrar. Eu também posso. De graça eu quero, de graça de graça eu quero, de graça acho que vale a pena, pessoal. E no nosso grupo eu sempre aviso as aulas, quando tem as aulas, quando tem as lives. E também tem todo dia eu coloco uma mensagem do dia. Tem vezes que é um vídeo, tem vezes que pode ser um áudio ou um artigo, um assunto interessante todo dia, exclusivo, um assunto que eu não coloquei no YouTube, que não vai para o YouTube, tá bom? Só para quem está no grupo. Então, quem quiser, é só entrar aqui no nosso grupo de Kabbalah, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E lembrando já que o Anderson já colocou aqui, quem quiser também contribuir para essa aula com o Superchat, pode deixar aqui no Superchat, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Tem bastante pergunta aqui. É bom que só eu enxergo as perguntas. Eu tô vendo umas letras. Se alguém quiser, agora estou aqui, eu sugeri para o Rabino, atrapalhando a aula do Rabino Yosef, mas eu sugeri essa conversa, bate-papo, é muito interessante. Às vezes está escrito do rei Davi, que ele dizia o seguinte: aprendi muito dos meus mestres, mas dos meus alunos aprendi ainda mais. Ou seja, que o rabino, o professor, ele prepara uma aula, ele tem um conhecimento, ele fala, então ele está passando conhecimento. Mas quando o aluno pergunta uma pergunta boa, uma pergunta que de repente, eu não tinha pensado nisso, então o cérebro, o intelecto do professor é desafiado, e aí ele acaba aprendendo também mais. Então, deixar os alunos perguntarem de um certo lado, perigoso, porque pode, deixar o rabino de saia curta, aí não fica com tzniut, não fica com recato, mas ao mesmo tempo ele tem que debater, tem que pensar como é que ele vai responder aquela pergunta. Então, eventualmente, se alguém quiser direcionar pergunta para mim também aqui, aí eu não souber, eu falo para o Rabino Yosef, tudo bem, então não tem problema. Se ele não souber, eu respondo, a gente tentar responder. Se não, juntos a gente responde. Muito bem, então eu estou de convidado, eu vou deixar o Rabino Yosef aqui comandar quem responde, quem pergunta. Eu não estou enxergando nada mesmo, então tá bom. Então, antes de esquecer, eu já ia esquecer.
Quem ainda não conhece o Rabino Michel, Opa. ele tem 2 canais, eu não coloquei na descrição ainda, mas eu vou colocar mais tarde, coloco na descrição dessa aula aqui também. Tem 2 canais no YouTube também, um canal que é mais ligado, voltado a crianças, né? Sim. Se quiser explicar Canal um do pouquinho, professor, canal Professor de Chapéu, se quiserem procurar no YouTube, Professor de Chapéu, canal voltado para parte de artes, marcenaria, coisas manuais, e também o principal, nosso carro-chefe, é o nosso projeto Caminhando com Sábios, histórias que ensinam, que a gente sempre, todo sábado à noite, normalmente pode variar de acordo com o horário de verão, às 8h30 ou às 9h, eventualmente, e sempre tem uma historinha judaica feita com bastante diversão, bem simples, de modo claro para as crianças e, obviamente, para as famílias. Eu posso dizer para vocês que é bem divertido. Eu, inclusive, eu acredito que eu sou o que mais se diverte nessas histórias, né? Muitos de vocês eu estou vendo que pelos nomes eles já conhecem, que já são também alunos que participam das minhas aulas. E então estejam convidados todo sábado à noite às 8h30, agora no momento. E na sequência, 10 da noite, tem um outro canal, o Mestre do Bom Nome, que a gente também estuda sobre Hassidut, mística judaica, um pouco parecido também, mas não tão profundo, é um outro estilo de aula, mas são ligados com ensinamentos do Rebbe de Lubavitch, baseado no Liktei Sichot, um livro do Rebbe especial, também com temas sempre instigantes, temas assim misteriosos e tal. Então, às 10 horas, são 2 canais diferentes, Professor de Chapéu e o Mestre do Bom Nome. E vamos trabalhar, Rabino Yosef. Agora o pessoal está perguntando aí, tô vendo que tem pergunta mais. Vamos lá. Já tem uma pergunta aqui que eu vou jogar essa pergunta pro Rabino, pro meu sogro. O Renan perguntou, sempre esqueça o significado de Shalom. Aqui, o Rabino Michel também dá aulas de hebraico, né? Opa, tinha esquecido até disso, né? O hebraico Total, no canal do Mestre do Bom Nome, também toda segunda-feira, às 9 da noite, temos Hebraico Total, um projeto que se dedica a ensinar hebraico direto da Torá, direto da Bíblia, desde o mais simples até o mais avançado. Então, a pergunta do Renan é isso? Então, já aproveitando... Foi para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Então, Shalom, que também, além de significar, de maneira geral, um cumprimento como olá, como vai, e também tchau, adeus, né? O judeu é econômico, a gente fala Shalom, usa uma palavra para 2 significados totalmente opostos. E, obviamente, isso não é apenas o único significado. A palavra Shalom pode significar paz. A palavra literalmente Shalom é paz, mas também pode derivar aí outras palavras como Shalem, completo. Aliás, a palavra já derivando aqui e aprofundando a pergunta do Renan, temos um nome muito famoso, de uma cidade muito famosa de Israel. Quem sabe aí? Jerusalém. Jerusalém em hebraico, Yerushalayim. Encontramos então a palavra aí Shalom. Yerushalayim, na verdade, ligado com o assunto de Shalem, completo, até Mushlam, em hebraico também, que é perfeito. Yirá Shlema, ou o temor perfeito. A cidade de Jerusalém é onde o temor de Hashem se encontra perfeito, a perfeição da santidade, da reverência para Hashem, para Deus. Então, Shalom tem muitos significados, inclusive se diz que Shalom é um dos nomes de Deus. Não é o nome oficial, né? Tem nomes Hashem, Adô, depois Nai, Elohim, Shakai, alguns nomes aí, isso com certeza o Rabino Yosef ele trata no canal dele. Mas Shalom é um nome também, né? A paz, o assunto de paz. Por isso que em lugares não limpos, por exemplo, sujos, etc., que é banheiro, não pode falar Shalom. Exatamente. Então, dentro do banheiro não se cumprimenta Shalom, porque também é considerado um dos nomes de Deus, um dos nomes sagrados, apesar de não constar diretamente como um dos nomes sagrados. Mas é também um nome de Deus. Isso, deixa eu agradecer aqui o Anderson Akiva pela contribuição aqui no chat. Obrigado. Eu estou dando uma olhada rápido aqui, tem várias e várias perguntas, né? Uma pergunta melhor que a outra. Mas tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Só preciso encontrar ela agora, que já desapareceu. Vou começar com essa aqui, ó.
Elevador de almas, oh, interessante. Elevador de almas, gostei do nome. Acho que já esteve numa das minhas aulas também. Sim. O Zohar e o Tânia foram criados em qual ano? Qual livro veio antes? Então é o seguinte, os anos exatos, eu não sei te dizer agora, assim de cabeça, teria que dar uma olhada, mas qual livro veio antes? Então é o seguinte, o Zohar veio muito, muito antes do livro do Tânia, né? O Zohar foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. Na verdade, não foi escrito por ele, falou para os alunos, e um dos alunos dele, chamado Rabi Abba, ele que escreveu o livro do Zohar. Isso foi na época da destruição do Beit HaMikdash. Do segundo templo sagrado. Ou seja, faz mais de 2000 anos, né? Aproximadamente. Aproximadamente há 2000 anos atrás, mais ou menos. Que foi escrito o livro do Zohar. Agora, o livro do Tânia faz uns 200 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco mais. Um pouco mais. O Alter Rebbe faleceu faz uns 200 e poucos anos atrás. Então, o escrito um pouco mais, 250, por aí. 250, mais ou menos, anos atrás, foi escrito o Tânia. Agora, o seguinte, o Tânia, o livro do Tânia, já falei isso várias vezes, a pessoa queria usar justo essa pergunta para explicar isso aqui. O livro do Tânia não é um livro, vamos dizer assim, não é um livro de Kabbalah, exatamente. Quer dizer, o tema principal do livro do Tânia não é Kabbalah em si. Sim? O tema do livro do Tânia, ele é que nem como fala isso? Um manual de instruções, ele te explica como você tem que servir a Deus. Sim? Ele traz realmente que nem uma receita. Ele traz desde o começo quem é você, que você tem duas almas, e começa a explicar as forças que a gente tem, as forças interiores que a gente tem, para a gente poder servir a Deus, para a gente conseguir passar por todos os desafios da vida, todos os testes, etc. Então, no livro do Tânia, quer dizer, o objetivo do livro do Tânia é para ensinar a gente como a gente deve servir a Deus. Esse é o objetivo principal. E traz o Benoni, que explica que todos nós a gente pode chegar no nível do Benoni, que seria que ele tem controle total sobre os pensamentos, a fala e a ação dele. Benoni em hebraico, desculpa aqui, o hebraico total. Benoni é o intermediário. Tem o tzadik, o justo, o perfeito, o Benoni intermediário e o Rashá, que seria o perverso. Isso. Então lá ele traz, quer dizer que todos nós podemos chegar nesse nível do Benoni, que não é tão intermediário, quer dizer, a tradução seria intermediário, mas na prática não é tão intermediário. Ele é um pouco só o hebraico, né? Sem a explicação. Que seria, quer dizer, seria uma pessoa que realmente consegue, não faz mais nenhum pecado, porque ele conseguiu controlar o pensamento, fala e ação, né? Ele tem ainda testes, tem as batalhas espirituais, mas ele sempre consegue controlar. E em resumo, né, o objetivo do Tânia é nos ensinar como a gente deve servir a Deus. Agora, para ensinar pra gente como a gente deve servir a Deus, então o livro do Tânia, ele usa muito a Kabbalah. Ou seja, dentro do livro do Tânia tem bastante Kabbalah. Ele traz ensinamentos do Baal Shem Tov, que é, como a gente fala, é o mestre do bom nome. E o Baal Shem Tov, ele usa, quer dizer, as explicações do Baal Shem Tov são baseadas em Kabbalah. Então, em outras palavras, no livro do Tânia, você vai encontrar muita coisa de Kabbalah. Só que, como eu falo várias vezes, que é interessante, é muita coisa de Kabbalah, mas como que a Kabbalah voltado para o nosso serviço a Deus. Então não é só uma Kabbalah para falar dos mundos espirituais, para a gente começar a flutuar, quer dizer, começar a ir lá em cima e só ficar falando coisas espirituais. Sim. Levita não acredito. Levita não tem nada a ver com levitar. Sim, o pessoal pensa que os judeus saem voando, mas não acontece. Então o livro do Tânia, quer dizer, ele pega esses conceitos da Kabbalah que são voltados ao nosso serviço a Deus. Então, por isso que ele pega muitos conceitos de Kabbalah difíceis, muito complicados, e ele traz uma linguagem fácil, muito mais fácil, e uma linguagem prática, quer dizer, como que eu posso colocar a Kabbalah na prática da minha vida, né? Isso, um dos motivos que eu falo bastante do livro do Tânia aqui, que eu uso bastante nas nossas lives, porque é justo esse canal aqui é sobre Kabbalah, e principalmente voltar a Kabbalah para a nossa vida, quer dizer, como que a Kabbalah me ajuda a me aperfeiçoar, a evoluir, crescer em todos os sentidos, tanto melhorar meu caráter, meus dons que eu tenho também, aperfeiçoar eles e usar eles para serviço divino.
Então, só em resumo, o livro do Zohar foi escrito muito tempo antes, há mais ou menos 2000 anos atrás. Rabi Shimon bar Yochai, ele que ensinou, que está escrito no livro do Zohar, o aluno dele, Rabi Abba, escreveu o livro, e há mais ou menos 250, mais ou menos, né? Há anos atrás foi escrito o livro do Tânia, tá bom? Então primeiro veio o Zohar, depois o Tânia. Próxima pergunta. Vamos ver a próxima. Quem que é? Ó, Rabino, Como é que a gente... Fala, vai. Essa foi fácil, hein? Desculpa, sim. essa foi fácil. Eu quero uma pergunta mais difícil. Você falou que precisava de ajuda aqui, eu vim ajudar. Eu não estou enxergando nada, então pode vir na ordem também, talvez, que é a ordem de chegada. Eu vou ver que se tem um assunto mais ligado ao canal, não sei. Ou qualquer pergunta, na verdade. Qualquer pergunta. Então pega a mais complicada aí. Vamos lá, tem tanta pergunta, é difícil a gente escolher exatamente. Vamos tentar. Olha, vamos ver. O Rabino Yosef, ele se compromete sem prometer que se ele não responder aqui, depois ele responde pessoalmente de madrugada, ele vai ficar aqui, hoje ele não tem nada para fazer, eu vou para casa descansar, mas ele com certeza vai responder as perguntas. O Davi colocou aqui uma pergunta. Primeiro, obrigado pela contribuição. Eu gostei dessa pergunta, já vi com uma contribuição. Essa pergunta é a melhor, essa é boa. Pergunta para Yosef Bertner. Ok. Você vai ficar de fora, hein? Você, tá bom. Então não vou pegar. Tudo certo. O que acontece quando a pessoa tem a Sefirá de Givurá em excesso, sem equilíbrio? 2 rabinos terei que mandar 2 superchats. Exatamente. Concordo, né? Eu concordo. Eu não vou responder, você não mandou para mim, não tô brincando. Então, vamos lá. Voltando à pergunta. O que acontece quando a pessoa tem a Sefirá de Givurá em excesso? Então, realmente, a gente sabe todas as Sefirot, né, de modo geral, em excesso não é bom. Quer dizer, uma pessoa que é bondosa demais acaba muitas vezes fazendo mal para outras pessoas, querendo ser bondosa, né? E ser demais de Gevurah também, severidade também não... Gevurah seria não é também, aqui o hebraico total entrando de novo, um rigor, mais pessoa rigorosa, mais ríspida, também, severa. Um exagero também. Tem que ter disciplina. Nós somos professores, aliás, trabalhamos na mesma escola, e isso como pai também, eu, né, já como avô, mas avô nem tanto, mas a gente tem que ter um mix, tem que ter uma mistura, tem que ser equilibrado, realmente. O Davi fala isso, porque eu acho que ele talvez que existe uma tendência, talvez uma natureza que Hashem colocou nas pessoas, e realmente tem pessoas que são como Avraham, ele estava ligado com Hesed, com a bondade, Isaac estava ligado mais com Gvurá, mas o interessante, provavelmente o Rabino Yosef não falou, mas já é um tema para uma aula inteira, que na verdade tanto o Avraham também tinha Gvurá, e tanto Yitzhak também tinha Hesed, bondade. Como pode ser? Porque na verdade dentro do Avraham a Gvurá estava, vamos dizer assim, de uma maneira oculta, mas de vez em quando ele externava isso, o famoso fato de quando ele levou o filho dele para ser sacrificado num altar, que Deus pediu para ele sacrificar o filho dele, mas então ele demonstrou que ele também tinha gvurá, ele tinha rigidez, ele tinha respeito, e também Yitzhak, na verdade, era um grande tzadik, ele era o epítome, era a representação da gvurá, porém ele também tinha um hesed total, ele tinha um hesed de uma bondade completa. Só que a conduta dele era externamente gvurá, mas todos nós temos os atributos, os poderes da alma. E a gente tem que só o trabalho exibi-los, representá-los no momento certo, da maneira correta. Então não é que, eu não tenho Hesed, eu sou muito ríspido. Não, você também tem Hesed. Todo mundo tem. Mas tem uma tendência maior para ser mais rígido, talvez, duro, assim. Mas não quer dizer que você não seja bondoso. Pelo contrário, às vezes... E o bondoso também tem que ter, às vezes, na hora, disciplina para tudo. É tudo um equilíbrio. Exatamente. A gente vê com o meu sogro falou aqui de Avraham, né? Abraão, Yitzhak e Jacob. Está escrito que Abraão, né? Avraham, ele era de Hesed, ele era bondade, ele era mais o atributo da bondade. Por isso, infelizmente, ele teve um dos filhos dele, né? Que era Ismael, saiu do caminho da Torá.
Ou seja, que só bondade não funciona, vamos dizer 100%. Aliás, só para quem não... Historicamente, Ismael, ele é o pai dos árabes, é a origem dos árabes. A gente vê agora o que está acontecendo. Isso. Né? Isso ao longo dos milênios, mas agora em escala mundial e ao vivo, a gente está vendo o que esse filho do próprio, que foi ensinado pelo Abraão, ou seja, 2 filhos, Isaac, que, né, deu origem ao povo judeu, na sequência com Jacob, e o Ismael deu origem ao povo árabe, e os árabes agora, né, enfim, querendo destruir o povo judeu, enfim, mas vamos falar de coisas boas, pronto, tudo bem. Não vai acontecer nada, tá, pessoal? Mas a Hashem está protegendo. Com certeza. Isso, então, Abraão, que era a sua bondade, saiu um filho que era tzadik, né? Yitzhak era tzadik, era um justo, sim. E mais o Ismael, infelizmente, era um perverso. Está escrito que no final da vida dele ele fez chuvá, se arrependeu, voltou para o caminho de Hashem, mas depois Isaac, ele era o contrário, ele era mais severidade. E também, só severidade não é o ideal. Então ele acabou tendo um filho chamado Esaú, né? Que também era um grande perverso. Dele saiu depois os romanos, que também foram os que destruíram o templo sagrado, etc. Até que está escrito que veio Jacó, que ele era da Sefirá de Tiferet. Tiferet, a tradução seria beleza, né? Mas o assunto de Tiferet é que ele é o caminho do meio. Quer dizer, o equilíbrio de bondade e severidade. Então, já que ele tinha um equilíbrio entre bondade e severidade, os 12 filhos que ele teve eram tzadikim. Eram pessoas justas, pessoas muito elevadas, pessoas boas. Quer dizer, justo porque ele teve esse equilíbrio, então justo ele teve sucesso, vamos dizer, na educação dos filhos dele. Né? Mas agora, voltando aqui à pergunta do David, ok, o que a gente faz? Né? A pergunta do David quer dizer, ok, eu sou muito... Isso aqui serve em todos os sentidos, tá? Eu vou responder não só sobre a Gevurah, severidade, mas tem gente que é mais bondade, tem gente que é mais severidade, tem gente que é mais outras... qualidades. Outros atributos. Das Sefirot. Mas é o seguinte, uma coisa muito importante, isso aqui eu trago... Eu vou dizer, acho que talvez 90% das aulas de Kabbalah eu falo sobre esse assunto, ou quase, vamos dizer. Que é o seguinte, como a gente realmente pode controlar, sem controlar nossos atos, controlar nossos pensamentos, quer dizer, controlar nossas emoções, como o David está falando aqui, sim, uma pessoa que, por exemplo, David falou, que é mais Gevurah, mais severidade. Como a gente pode equilibrar isso aqui? Como a gente pode controlar e saber quando tem que colocar, quando tem que ser severidade, quando tem que ser bondade? Então tem a seguinte regra. Existem nas próprias 10 Sefirot tem uma ordem. Não é nada é por acaso. É tudo exato, quer dizer, tem uma ordem como fala isso? Uma ordem... Hierarquia? Hierarquia, exatamente. Então, ainda bem que eu vim hoje. Então, nas 10 Sefirot, começa com a Sefirah de Chokhmah, Binah e Dat, que são os 3 atributos do intelecto, sim? Que seria Chokhmah é a sabedoria, que é a ideia, né? Quando vem uma ideia sozinha, que você ainda não sabe exatamente o que é essa ideia, então você não tem ainda detalhes, você ainda não conseguiu entender exatamente a ideia. Depois tem a Binah, o entendimento, que você pega essa ideia que você teve, você pega o insight que você teve, né, a ideia que você teve, e você começa a ver como faz isso na prática, começa a abrir, começa a tentar entender e meditar exatamente. Seria a Binah, que é o entendimento. Depois da Binah vem o Dat. Dat seria o conhecimento. O que quer dizer conhecimento? Então ele traz no livro do Tânia, que ele fala, está escrito Adam Yada et Chava. Ele fala que a palavra Dat vem também de Yada, de saber. Mas também saber, no versículo, está falando sobre... Quando está falando que depois que Deus criou Adão e Eva, então está escrito que Adão, ele Yada, a tradução literal seria que ele ele conheceu a Eva, mas está querendo falar que ele teve relações sexuais com Eva. E disso saiu... Conexão, em outras palavras. Exatamente. Ou seja, é uma conexão, mas não só uma conexão, uma conexão bem íntima. Certo. Sim? Isso. Então, o assunto do Da'at seria quando você pega uma ideia que você teve, você já se aprofundou naquela ideia, já sabe aquela ideia, todos os lados possíveis e toda a amplitude e profundidade da ideia,
e você conecta essa ideia com as suas emoções. Sim? Então, por exemplo, se você quer... ou seja, então as emoções elas vêm do intelecto. Ou seja, em outras palavras, se eu quero ter Hesed, eu quero ser mais bondoso com uma certa pessoa, ou de modo geral eu quero ser mais bondoso, então o que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho para fazer isso? Que nem o David perguntou, ele quer equilibrar um pouco mais a Givorá, não ser Givorá em excesso. Então, por exemplo, você quer ter mais bondade, sim? O que você tem que fazer? Você tem que começar na ordem que a gente falou antes, na ordem pelo intelecto. Ou seja, se eu quero ser mais bondoso com uma certa pessoa, por exemplo, eu tenho que começar a pensar sobre aquela pessoa. Começar a pensar coisas que estão ligados ao amor que eu posso ter para aquela pessoa. Por exemplo, eu quero ter mais amor para uma pessoa, eu tenho que começar a pensar como essa pessoa é boa, o que essa pessoa fez para mim, como essa pessoa começar a tentar entender Por exemplo, a sogra. O sogro, quer dizer. Tem que, né? Você tem que pensar bem profundamente para conseguir encontrar alguma coisa, né? Para algum lado positivo. Espero que minha esposa não esteja assistindo essa aula, mas... Mas então você tem que pegar através do intelecto de você pensar sobre aquela pessoa, por exemplo, e pensar realmente ver, não inventar coisas, quer dizer, pensar, ver realmente coisas boas que aquela pessoa tem. Depois que você pensa naquilo, você medita naquilo por mais tempo, do intelecto passa para o dat, sim, a seferá de dat que ele faz, ele pega aquele intelecto e ele passa para as emoções. Então, já que eu pensei bastante sobre aquela pessoa, automaticamente isso vai gerar uma emoção. E a emoção, mais para frente, vai gerar também uma ação. Depois das emoções, tem a última seferá, que é Malchut, que seria a realeza, que está ligada com a ação. Aquela que traz a gente para a ação. Ou seja, em outras palavras, em resumo, né? Se a gente quer mudar alguma seferá que a gente tem, algum caráter que a gente tem tem que começar pelo intelecto. O primeiro caminho é pelo intelecto. Começar a meditar naquilo. Se você quer ter... Agora, por exemplo, você quer ter severidade por uma coisa. Tem uma coisa que você faz de errado. Você tem um prazer que você quer parar de fazer aquilo, por exemplo. Um vício. Um vício, exatamente, Então, o que você tem que fazer? Você usa o lado contrário, o lado da severidade. Começa a pensar como aquilo é ruim para mim, como aquilo vai ser negativo para mim, como vai me prejudicar. E quanto mais você pensa e medita naquilo, isso vai gerar dentro de você uma emoção de severidade, quer dizer, de se afastar. Então, isso aqui é ruim para mim, não quero, me afasto. Mas para isso depende, quer dizer, quanto mais você medita nesse assunto, você vai criar uma emoção mais forte, né? Mas esse é um primeiro jeito, hein? Vamos dizer, esse aqui é o jeito mais profundo, mas é um jeito um pouco mais complicado. Tem outro jeito de a gente conseguir controlar e equilibrar nossas sefirot, que é o oposto, começar de baixo para cima, como é chamado na Hassidut, ele traz isso no livro do Tânia, ele fala que é de baixo para cima. Tem de cima para baixo, que é através do intelecto, e tem de baixo para cima, que é através das ações. Ou seja, eu quero ter mais bondade com uma certa pessoa, eu tenho que simplesmente praticar atos de bondade para aquela pessoa. Quanto mais eu praticar atos de bondade para aquela pessoa, isso vai gerar minha emoção, eu tenho uma emoção de amor para aquela pessoa. E com certeza isso no começo vai ser a contragosto, porque você não tem amor Exato. pela pessoa, mas você faz, haja. Vai funcionar. Toma o remédio, você não precisa saber como ele funciona, mas você começa a fazer, você, no final das contas vai também mudar a sua emoção. Exato. Esse seria o jeito mais rápido, vamos dizer. Tem vezes que a gente tem que... Quer dizer, quando a gente tem tempo, vamos dizer que a gente precisa... Agora eu quero... Não é que está acontecendo alguma coisa agora comigo. Então agora eu quero melhorar, tal, sefirá. Então eu começo pelo intelecto. Agora, se estou na hora H, assim, aconteceu alguma coisa, vamos dizer que... por exemplo, no caso de educação pode acontecer isso. Eu sou professor, eu sou também professor. Mas pode acontecer isso que... na hora lá de uma aula, ou com o filho, com os filhos, por exemplo, o filho fez alguma coisa que você já está cansado, já está nervoso por outros motivos e naquela hora você quer começar a dar uma bronca, falar em um tom mais alto e nessa hora eu não tenho tempo, eu tenho alguns segundos, não tenho tempo para começar agora a meditar como aquela pessoa é boa e como... Então o que você faz? Você faz pela ação. Você se força a fazer uma ação de bondade. Aliás, essa é uma shitama, é uma maneira que o Maimônides, o Rambam, para quem conhece,
ele também ele dá é muito parecido com o que o Rabino falou, que você é como numa corda bamba, quando você está segurando aquele bastão assim, então você está pendendo para um lado, desequilíbrio, então joga totalmente para o outro lado, não só dá um ajuste pequeno, você tem que jogar para totalmente para o outro lado, e aí aquilo vai equilibrar. Então às vezes é pelo modo da ação, você está fazendo uma coisa que não está dando certo, então começa a agir totalmente ao contrário, tem que agir totalmente ao contrário, não só um pouquinho, porque aquilo vai ajeitar, ajustar para o caminho do meio, enfim. É mais fácil eu falar do que fazer realmente na prática. A gente fica às vezes com emoção, mas é um treino também, né? Como professor, como pai e já agora avô, então você vai adquirindo esse músculo de equilíbrio, né? Claro que sendo seres humanos, a gente às vezes tem uma dificuldade de concentrar, mas é um trabalho constante. Ninguém é totalmente Hesed, bondade ou Gvurá, tem uma tendência, mas a gente tem que ir aos poucos treinando e usando bastante o intelecto, que é o principal, como o Rabino Yosef falou, que é o que o Tânia ensina, né? Moach Shalit Alalev, o intelecto, ele controla as emoções, o cérebro controla o coração. Essa resposta foi longa, mas tudo bem. Vamos ver. Só foi mais profunda. Foi profunda, mas foi boa. Ok, vamos ver. O pessoal tá falando aqui. Eu não tô enxergando, tô vendo um monte de letrinhas. Vamos lá. Essa pergunta aqui é interessante. Vamos ver se. O Rebbe atual poderia ser o Messias? Por quê? Quer responder, Rabbi Michel? Agora a gente vai causar bastante polêmica. Se vocês estão preparados, agora que horas são? 9h08, é isso? Então, até meia-noite a gente tem, né, Rabino? Você pode dormir à meia-noite, não tem problema. Amanhã já estamos de folga, estamos um pouco de férias. Não, temos de... Então vamos lá. Qual é a pergunta? Se o Rebbe poderia... O Rebbe atual poderia ser o Messias, por quê? Quem que perguntou? Foi o Rafael Ângelo. Rafael Ângelo, desculpa. Rafael, então eu vou te responder, eu vou te responder refazendo a sua pergunta. Você perguntou se o Rebbe poderia ser o Mashiach. Eu respondo, o Rebbe é o Mashiach. Sim? Mas como assim? Então, como eu falei, eu vou tentar resumir. Tem várias opiniões, está escrito que cada tribo na época do deserto, e depois cada comunidade esfaradita, ashkenazita, os Hassidim, os discípulos de Gur e de Belz, e na Europa que eu vi muitas Hassiduyot diferentes, cada um acreditava no Talmud também traz a discussão, traz a discussão também, e cada um falava que o seu mestre era ele, e o nome tinha um nome, e o nome dele era tal, e cada um falava. Aí chega-se uma pergunta, peraí, como pode ser que cada um, será que a gente sabe que só tem um Mashiach, certo? Na verdade o conceito de Mashiach é bem complexo, tá? Vamos dizer, de redentor, enfim, mas para quem já está um pouco avançado, a ideia é de que só tem um Mashiach. O primeiro Mashiach consta também na Gemara que o primeiro redentor foi Moisés, Moshe, e vai ter, ele é o Goel Rishon, o primeiro redentor, e vai ter o Goel Aharon, o último redentor, que será o Mashiach, que é o Rebbe. Mas cada um falava que era o seu, será que então, como pode ser que todo mundo, será que os judeus não estão se entendendo? Será que um está errado, o outro está certo? Não funciona assim. Na verdade, cada um deles que falou que o mestre dele poderia ser o Mashiach, sim, eles estavam corretos, porque potencialmente todos eles tinham a possibilidade física e espiritual de ser Mashiach. Porém, a gente não sabe quem será, ou quem seria. Então, potencialmente, por exemplo, eu falando aqui de novo da escola, né, trabalho com o Rabino Boitner, e nós temos um diretor da escola, que é um rabino que é o nosso chefe, vamos dizer assim. Imaginem só o que é trabalhar todo dia com sogro. Na mesma escola eu trabalho com sogro, com uma sogra. Mas tem uma vantagem, você está com tua filha, com a tua filha. Minha filha, então mas dá um aí, desconto. né? Aí outra vantagem é que todos os meus
os pecados são perdoados assim Já todo dia, automático, já, é. automático, não precisa nem fazer Mas você muita trabalha coisa. com a sogra, eu trabalho com a minha esposa, então ainda eu já tô em casa o tempo todo com a minha esposa. Pelo menos quando você volta para casa, você não tá. Eu tô em casa com ela em casa e não trabalho também, não tenho nenhum minuto. Não tem como fugir, Não tem como fugir. Mas voltando. Então, cada mestre, ele poderia ser o Mashiach. Hashem, ele deu a possibilidade, porque realmente existe o potencial. Então eu sou professor, ele é professor. Eventualmente, se o nosso diretor, por algum motivo, não quer mais ser o diretor, vamos dizer que ele não quisesse mais ser diretor da nossa escola. Então precisamos de um novo diretor. Poderia chamar outra pessoa, ou nós também, eventualmente, poderíamos assumir o cargo. O Rabino Yosef com certeza tem um potencial para ser diretor. Ele tem, né, até inclusive em carga de estudo, ele tem uma carga de estudo muito maior que a minha. Porém, talvez eu tenha mais experiência de trabalho. Eu já dou aula há muitos anos. Então, quem seria o capacitado para ser o diretor? Alguém que tem o conhecimento ou alguém que tem experiência? Então, os dois têm possibilidade. Quem vai ser escolhido? Não sabemos. Teria que fazer uma reunião com os pais. Então, no caso aqui, obviamente, não tem uma reunião dos pais. A gente só tem o nosso pai, Avinu Malkeinu, Deus. Ele decide quem será o Mashiach. Mas todos eles têm o potencial. Eu acredito... Um segundinho, Sim. você está parando... Tá dando aqui? Conexão ali diz conexão excelente. Tá indo? Sim. Só me falem aqui no chat se tá parando a... Que pra mim parece que tá parando aqui um pouquinho a... Acho que é o seu computador, na verdade, a conexão. não sei se não sei se é meu problema ou... É. Se tiver bem, só me avisam como é que tá a imagem, tá bom? Obrigado. Sim, desculpa. E aí, então, então cada um que acredita que o seu mestre é o Mashiach. Eu também acredito que o Rebbe Tá travando, né? é Tá o Mashiach. congelando, Tá né? dando uma congelada. Mas o som acho que tá bom, né? Às vezes... Deixa eu desligar aqui. Acho que na verdade é aqui, mas tudo bem. Então, o que acontece? O Rebbe, ele tem todos os atributos que a própria Torá fala e exige para que ele possa ser Mashiach. Agora dá uma travadinha, parece, mas tá vindo. Então, ele é um grande sábio da Torá. Ele é um tzadik. Ele é da linhagem, muito importante esse detalhe, ele é da linhagem da dinastia, ou seja, do rei Davi, né? Que isso que também é um dos, entre outros atributos que ele precisa ser para Mashiach. Pode ser que tinha, entre aspas, alguém talvez mais rahá, mais sábio que o Rebbe, mais justo, mas se ele não for da família do rei Davi, então não adianta, é proibido. A própria Torá afirma que tem que ser um descendente da linha da casa do rei Davi, da linha do rei Salomão. Que mais? Ele tem que trazer todos os judeus para Israel, ele tem que reconstruir o terceiro templo. Ainda não aconteceu, então por isso ainda não estamos na redenção. Porém, eu acredito, claro, e cada um tem o direito de acreditar no que ele quiser, né? Mas, para mim, o Rebbe, ele... trazer as pessoas para o judaísmo. Trazer as pessoas para o judaísmo, e ainda mais um detalhe que isso não se fala muito, mas não só... alguém pensa que Mashiach é só para os judeus. Mashiach é para toda a humanidade. Ele vai retificar o mundo inteiro. Será bom para todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. Eu dou o exemplo sempre do avião. O avião tem piloto, tem copiloto, tem passageiros, tem aeromoça, tem mecânico, tem quem vende as passagens, tem muitas coisas. Não é só um. O piloto, ele não é o mais importante, ele é o mais responsável. Ele tem que... Mas todas essas características são as características de Mashiach. Tá? Então eu não sou da linha do rei Davi, então eu posso até ser muito inteligente, o que alguns duvidam, né? Até eu mesmo. Sim? Então, a gente acredita que é Mashiach. Eu vi aqui, passando, já aproveitando também para responder umas 10 perguntas, se o Rebbe faleceu, ou pode ser, né? Então, já aproveitando a quem seja, mas então, tem uma pergunta clássica também. Na verdade, a Guimarães traz vários relatos de pessoas que, entre aspas, tinham falecido e depois apareceram de novo, estavam vivas. Então o falecimento, para nós, é uma coisa, o corpo faleceu. Mas Mashiach, apesar de também a gente acredita que ele também tem corpo, mas a morte em si, a gente chama de morte simplesmente o fato do corpo não estar mais fisicamente aqui, ou não poder falar. Mas Mashiach, ele não está limitado nesse assunto do corpo.
Tá? Mas Mashiach estará no corpo, ele se revelará num corpo, revelará num corpo. Tá? Ele não vai ser uma alma, não vai ser um conceito, mas a gente pensa, Mashiach é um conceito. Ok, também tem muitos conceitos positivos em Mashiach. Não, mas Mashiach será um homem de carne e osso, ele não é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Ele tem pai, ele tem mãe, ele será um humano, ele... Estou vendo que muita gente perguntou da ressurreição. Isso aqui é uma aula inteira, acho que... Eu até queria responder, mas se a gente vai ficar aqui realmente, literalmente, até meia-noite e não vai responder. Só mais um detalhe. Sim. Perguntaram aqui. Assim, eu até vi há pouco tempo que alguém me mandou aqui no WhatsApp perguntando isso, que viu uma aula, acho que do Rabino Eliel Hashki, que perguntou para ele isso, se o Rebbe pode ser Mashiach. Uhum. Ele falou que o Rebbe, vou falar as palavras dele, né? Abre aspas. Fala que o Rebbe poderia ser, mas já que o Rebbe, nas palavras dele, o Rebbe faleceu, então ele deixou de ser o candidato para ser Mashiach. O seguinte, aqui o Rabino Michel falou aqui antes, é o Maimônides. O Maimônides, ele é um dos poucos legisladores que fala as leis da época de Mashiach. Então, já que ele é praticamente o único que traz isso aqui, leis bem detalhado, então, já que não tem ninguém que discute com ele, então está escrito que a Halachá, a lei é de acordo com ele. Ou seja, se tem algum rabino que falou alguma coisa ligada para a Halachá, para a lei judaica, assim, e ninguém contradizeu ele, ninguém foi contra, quer dizer que todo mundo aceitou, quer dizer que assim é a lei. Então, o Maimônides, ele traz todos os requisitos que o precisa ter para poder ser Mashiach, para poder ser candidato a Mashiach. E uma das coisas que ele fala, que nisso muita gente se confunde, até o Rabino Eliel Hashki, isso que eu queria comentar, que ele traz lá, que ele fala que se ele tem todos esses requisitos, e ele traz lá Neherag, que na verdade a tradução de Neherag seria que ele foi morto. Morto, foi assassinado, ou seja, que mataram ele, não que ele faleceu. Então, no caso, como algumas pessoas dizem, no caso que ele só não seria um candidato a ser Mashiach caso ele esteja sido assassinado, não falecido normalmente, sim? Então, quer dizer, até isso é uma coisa. Fora isso, o Rebbe trouxe várias vezes falando sobre o sogro dele, sobre o Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, que o Rebbe falou várias vezes, a gente viu que ele foi enterrado, colocaram um caixão, está enterrado, tem um túmulo, e o próprio Rebbe fala, como pode ser que se enterraram ele, né? A priori ele não é mais o Rebbe, sim, ele já faleceu, foi pro, né? Agora tem o próximo, mas o Rebbe de Lubavitch sempre falava que não, que o sogro dele? O sogro dele continuava sendo o Rebbe. E mais ainda, tem várias vezes, tem várias cartas, várias pessoas que falaram pro Rebbe, colocaram a linguagem quando estava falando do Rebbe anterior, colocaram a linguagem em Yiddish, que o seu sogro Zogezund, que o seu sogro que ele esteja com saúde. E quando o Rebbe viu isso, o Rebbe ficou muito feliz. Mas ele fala, peraí, se ele foi enterrado, colocaram no caixão, tem o túmulo dele, e alguém vem pro Rebbe e fala que o seu sogro que esteja com saúde, e o Rebbe gosta disso, é meio contraditório, né? Fora que e o Rebbe disse várias e várias vezes, o Rebbe falou, assim, vários discursos racísticos o Rebbe falou, algumas vezes o Rebbe falou, aqui se encontra com a gente o Rebbe anterior, o meu sogro, e o Rebbe fala, não só que ele se encontra espiritualmente, o Rebbe fala, ele se encontra fisicamente. O Rebbe até falou uma vez, de uma linguagem fortíssima, que o Rebbe disse o Rebbe disse assim, o Rebbe estava no meio de um discurso, né? E o Rebbe disse que, em modo geral, o costume do Rebbe anterior era que quando ele fazia os discursos, quando ele fazia como é chamado, Fabrengen, que é a reunião racídica, ele fazia o Kiddush também. Ele fazia a bênção do vinho, fazia a cerimônia do Kiddush, antes de começar a reunião racídica. E aí o Rebbe disse, se o Rebbe anterior está aqui, então quem deveria fazer o Kiddush é ele. Mas o Rebbe disse, já que a vontade dele é que eu faça o Kiddush, então o Rebbe falou, eu vou fazer o Kiddush. Mas aqui, isso o Rebbe falou, e aqui
Disso a gente pode ter várias perguntas halárquicas, porque, primeira coisa, está escrito que uma pessoa que faz o que... uma pessoa só pode... quem pode fazer o Kiddush, só quem pode tirar os outros de obrigação de Kiddush. Por exemplo, uma pessoa que tem menos de 13 anos, sim? Um rapaz tem menos de 13 anos, ele ainda não tem a obrigação de fazer o Kiddush, ele não pode fazer o Kiddush para os outros. Porque se nem ele tem essa obrigação, ele não pode tirar outra pessoa de obrigação. Né? Só quem foi ordenado, ele pode tirar os outros também. Então, se assim, a pessoa que faleceu, ele já não tem mais obrigação de cumprir nenhuma mitzvah, nenhum mandamento divino. Não tem obrigação de fazer o Kiddush. Então, como ele poderia fazer o Kiddush para todo mundo? Tá se ele faleceu, mais né? ainda, o Rebbe traz, logo quando foi a semana depois do falecimento do Rebbe anterior, o Rebbe trouxe do Rabi Yehuda Nassi. Isso. Que Rabi Yehuda Nassi, depois que ele faleceu, enterraram ele e tudo, todo Shabbat, sexta-feira à noite, ele aparecia na casa dele, passava todo o Shabbat com a família dele, e ele fazia o Kiddush para a família dele. Ou seja, ele tirava eles de obrigação de escutar o Kiddush. Aí o próprio Rebbe perguntou, peraí, como assim? Como é que ele pode tirar alguém de obrigação se ele faleceu? Ele não tem mais obrigação. A pergunta, na verdade, vai remeter, e aí a pessoa deve estar complicado, porque o que é falecer? O que é morrer? Aliás, eu até, porque eu estou vendo muitas perguntas aqui que está surgindo a ideia, mas faleceu ou não faleceu? Então, na verdade, eu queria fazer uma coisa engraçada até, vou até pedir para o Rabino colocar aqui no OBS. Vocês estão vendo aqui, na verdade, não estão nos vendo, né? Mas é uma imagem. Nós não estamos aí nas suas casas, estamos... Mas, por exemplo, vocês estão vendo aqui, é até engraçado falar. Vocês estão vendo alguns livros aqui, sim? Na nossa... Se eu tirar, vai... Se você tirar o fio... Você quer tirar o fio? Tira o filtro por um minuto. Eu tenho medo de não voltar. Então, eu vou aqui, ó. Então, eu vou fazer A Rabino vai fazer uma mágica. Uma mágica, sei, mas é porque fala o que eu estou vendo, o que a gente vê... Né? Aliás, isso tem a ver também com a guerra de Gaza, o que vocês veem ali, a fome, a destruição. Então, tomem cuidado com o que vocês veem. Por exemplo, deixa eu aqui colocar, aqui, por exemplo, aqui. Então, filtro, aqui. Aqui eu vou, por exemplo, tirar aqui, ó. Pronto. Só não esquece como voltar. Pronto. Então, agora, vocês estão nos vendo? Olha só. É o que tem aqui, não tem nenhum... Tá, é uma imagem, obviamente, aqui para ficar mais bonito. Mas agora... pegadinha. Pegadinha, certo? Então agora aqui a gente volta. Certo? Você fez com meus livros, Rabino? Apaguei os seus livros, né? Tá bem perigoso, hein? Mas, então, às vezes você vê uma coisa, você pensa, mas eu não tô vendo o Rebbe, mas será que ele... Então, eu vi o enterro, eu vi. Você viu mesmo? Nós somos seres muito limitados, muito físicos, a gente está sujeito a ser enganado. Tá? Não que a gente está querendo enganar vocês aqui com os livros, tá? Mas é porque o lugar é apertado. Mas o Rabino tem todos esses livros aí, até mais, na verdade. Então, respondendo a pergunta do... Ixi, eu nem sei quem era. De várias perguntas. Parecidas. Então, sim, eu acredito que o Rebbe é o Mashiach, e ele tem todo o potencial, apenas ainda não se revelou. Pra gente continuar com mais perguntas, senão... a gente acho que vai ficar até 2 da manhã. Eu pensei que era meia-noite, mas realmente. Perguntas. Tudo bem, vamos lá, vamos tentando... Aliás, Rabino Yosef... Calma aí, alguém tinha mandado um segundinho. Fala, sim, pode falar. O Luiz Namen tinha colocado aqui uma pergunta. Falou, meu pai era árabe de origem. O árabe é um povo semita? Sim. Semita remete ao Shem, né? Noah, construtor da arca, teve o dilúvio, a humanidade foi destruída, e ele, com seus 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, eles reconstruíram a humanidade. Shem, que em português é Sem, então que dão origem aos povos semitas. Sim. Então, Ham deu origem aos povos africanos e Yafet deu origem aos povos asiáticos. Assim é a nossa tradição. Sim. Mais uma pergunta, vamos lá. Alguém colocou aqui, o Leonardo falou o seguinte, falou, rabinos não estão respondendo as perguntas difíceis. Essa era difícil. Então, para mim era fácil, mas é difícil explicar, não é? Ok. O pensar bens... Pensar bens. Tem que pensar bem, é importante. Não só bens. Falou o seguinte, eu vou responder isso aqui, que ele já perguntou várias vezes, acho que... Vamos lá. Acabei não conseguindo responder outras vezes. Ótimo. Mas ele perguntou o seguinte,
isso aqui tem a ver com mais Gematria, né? Numerologia. Sim. Rabino, o fato de eu ver durante o dia várias vezes horas iguais, por exemplo, 20 e 20, né? 8 e 20, 13 e 13, etc. Isso pode ter significados para mim? O que você acha, Rabino Michel? Olha, já me fizeram a mesma pergunta também. Me pior que fizeram essa mesma pergunta também. E já me aconteceu várias vezes também de ver isso. Mas é que, como a gente talvez o pensar bem não estava... Às vezes depende de onde você está focando. De repente você não prestou atenção, essa imagem você olhou aquilo, né? Não necessariamente é um sinal. Eu não vou falar sobre sonhos, tá? Mas no meu canal tem uma aula só sobre sonhos. Meu também. Meu tem duas. Duas. Então, uma a gente fez junto, eu acho que era sobre sonhos também, não? Mas enfim. Mas só para falar, o sonho, a gente fala, o que significa sonhar com um elefante, com um jacaré? Tem que jogar no bicho, né? Pode jogar na loteria? Não, na verdade, uma das explicações é, para você, um certo animal, um certo acontecimento, você pensou em água. Ah, a água é bênção. Ah, mas por outro, a água é o afogamento, que alguém, Deus o livre, se afogou. Então, para ele é uma coisa... Então, na verdade, os sonhos são mensagens, mas elas não são iguais para todo mundo. Você viu esses horários? Pode ser que, na verdade, você deve ter visto muitas vezes horários também não repetidos. Mas você focou, e o seu cérebro está, vamos dizer, travado nessa... Então, quando aparece um número igual, você vê, será que é alguma mensagem? Eu, na minha opinião, na verdade, não é uma mensagem específica. Mas por agarrar para ti, providência divina, se Deus te fez ver este sinal, então pense que naqueles momentos que você viu essas horas duplicadas, talvez você tenha que fazer alguma coisa duplicada no sentido positivo. Essa é a minha interpretação, não sei. Então, mas porque com certeza, se você pensar nos horários de relógio e tudo mais, você vai ver que esses horas repetidas acontecem o dia inteiro. Toda hora tem 9 e 9, 10 e 10, 11 e 11, tudo. Né? E tem, na verdade, se você olhar, o resto dos horários é totalmente desconexo. Mas justamente quando eu olhei, não foi justamente quando você olhou, porque quando você olhou, às vezes não viu, mas quando você se acostumou a ver os números duplos, vamos chamar assim, e aí, eu tô vendo agora, não é, sabe? Eu vou dar um exemplo. Pensar bem, né? Você compra um carro, quando você quiser comprar um carro novo, você tem um carro, você tem lá um Fusca, um Opala, na minha época. Você tem lá eu tenho um Honda 2004, já está com 20 anos, já fez bar mitzvah, já está quase casando. Se eu quiser comprar um carro novo, eu tenho um Honda, né? Honda Civic. Não estou vendendo, tá, pessoal? Mas se alguém quiser comprar, talvez até valha a pena. E eu quero comprar agora a minha filha que sabe os carros, eu quero comprar um novo aí, um carro elétrico. Carro elétrico. Nem seu nome, BID. BID. Você vai ver, então eu tô pensando, eu quero comprar esse carro. Eu vou começar a ver esse carro em todo lugar. Olha que coincidência, eu tô vendo, não é que o carro agora começou a aparecer. É que você focou o seu cérebro, o seu intelecto, que você está interessado nesse carro, você vai começar a vê-lo mais. Mas, na verdade, todos os carros estão lá. É só fazer o teste. Todo mundo agora se concentra, olha no seu redor aí na sua sala e procura tudo que é azul. Começa a olhar, tudo que é azul, 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 azul. Olha, foca, azul. Estão fazendo isso? É um exercício. Estão olhando na sua sala, tudo que é azul. Procura. Se a poltrona, o livro, tudo que é azul. Olharam bem? Agora olha para frente de novo. Agora me fala quantas coisas marrom você viu. Ninguém vai saber, ninguém sabe a resposta. Por quê? Porque quando você estava olhando para trás, que eu falei agora, você estava olhando tudo azul. Você não viu marrom, mas o marrom está lá, pode olhar. Se tiver um marrom, um vermelho. Mas quando você olhou para trás, você estava só procurando azul. Então você só via azul. Mas o vermelho estava lá, o amarelo estava lá. Então às vezes você está olhando essas horas, né? E você se acostumou. Justo quando você está olhando o relógio, você presta atenção nas horas duplicadas, tá? Mas a princípio não tem nada que eu saiba, eu não sou especialista em Kabbalah, que tem um assunto de números duplicados, tá? Qualquer horário seria bom para fazer uma mitzvah, por exemplo. Sim?
É isso aí, Rabino Boitner? Isso, então, Sim. acho que é o seguinte, isso Se tiver outra resposta, eu até queria saber também. Oh, Rafa, tem gente colocando aqui que a pergunta até sumiu. Realmente, tem tantas perguntas aqui que não dá para ver todas as perguntas. Eu peço já desculpas as perguntas que não deu para ver, Sim. porque tem tanta coisa aqui. Mas é o seguinte, o que acontece, assim, os números, né? Cada número tem uma interpretação, cada número tem uma explicação pela Kabbalah, tem a Gimátria, não só isso, os próprios números, um número juntando com outro, tem outra Gimátria, tem vários tipos de Gimátrias, de numerologias diferentes, etc. Mas o que é muito importante, isso o Rebbe de Lubavitch trazia várias vezes, é o seguinte, tem muita gente que se apega muito a esses assuntos. Por exemplo, eu quero, assim, eu vejo, no sentido de... isso eu vi, porque infelizmente na internet hoje em dia está cheio disso. Muita gente com promessas de mude sua vida e faça isso aqui, com isso você vai mudar sua vida assim em um segundo. Ou, por exemplo, compra esse curso que você vai ficar milionário. Aí você compra o curso. Quem fica milionário é quem vendeu o curso, não você que comprou o curso. Compre o curso e fique milionário. Ele não falou quem não fica falou milionário. Quem, exatamente. Então infelizmente, hoje em dia, ainda mais na nossa geração, que é tudo rápido, tudo fácil, a gente acaba muitas vezes procurando muitas simpatias e coisas cabalísticas, etc., querendo como chama isso? Um atalho, né? Querendo as coisas rápido. E, infelizmente, muita gente ganha dinheiro nisso, né? Que inventa alguma coisa lá, faz propaganda, diz que você vai mudar a sua vida, você vai lá, entra lá, paga e depois você se dá mal. Então é o seguinte, precisa tomar muito cuidado, a gente tem que tentar focar mais, em vez de focar, por exemplo, isso assim, tem explicação? Sim, se a gente for buscar mais a fundo, tem explicação. Tudo que acontece no nosso dia a dia, tudo que a gente vê, o Baal Shem Tov fala que a gente tem que aprender uma lição com isso. Então, de tudo, realmente tem uma explicação. Mas é o seguinte, se a gente ficar indo atrás de explicação de algumas coisas, vamos dizer, mais... detalhadas? Detalhadas. Tem vezes que a gente vai perder o principal. Sim? Então, Então, assim, por exemplo, como tem aqui dos números, eu vi tem gente vendendo curso que é sobre numerologia cabalística, que mude o seu nome, mude algumas letras do seu nome, eu já vi também. Você vai mudar a sua vida inteira. E eles provam lá pessoas que fizeram isso, e que deu certo, e que mudaram a vida, etc. Pode até acontecer. Agora, existe isso? Existe, na Kabbalah existe isso. Mas, para fazer isso, tem que ser pessoas realmente muito, muito elevadas, que não são as pessoas que estão na internet, de modo geral. Pessoas muito elevadas assim não estão na internet. E o seguinte... que nós não sejamos elevados, hein? Só para falar. Não, mas a gente não muda o nome de ninguém também. Então a gente não está vendendo essa ideia. Mas o seguinte, o principal é seguir o seguinte caminho, que o Rebbe de Lubavitch sempre falava. Seguir o caminho da ação. Não ficar tentando corta caminho, atalhos. Uma ação vale mais que 1000 suspiros. Exatamente. Você quer... Já saiu. Não. Você quer mudar a sua vida, você tem que ir devagarzinho, tem que ir mudando, estudando cada vez mais, como mudar o caráter, como trabalhar. É uma batalha, não é? Está escrito, Adam Lamal Yulad, a pessoa foi criada para se esforçar, para trabalhar. Então, a gente tem que, óbvio que tem coisas que são interessantes, saber o significado dos números, o significado de muita coisa, mas a gente tem que focar mais realmente em que realmente faz diferença, vamos dizer, que realmente muda e tentar, quer dizer, não tentar cortar caminhos, tentar atalhos, sim, começar a fazer atos, fazer boas decisões, começar a aumentar em estudo de Torá, começar a aumentar em boas ações. Aliás, o fato de vocês estarem aqui assistindo esta aula, esta é uma ação concreta de mudança. A pessoa fala, uma aula legal, mas não sei... Não, você está assistindo, você está aprendendo, você está estudando, né? Ao mesmo tempo aqui também, nós estamos dedicando um tempo para ensinar, orientar as pessoas e também é considerado uma mitzvah. Isso é o prático, né? Não adianta estudar
sobre medicina, sobre saúde, né? Medicina, a pessoa, olha, eu já li 20 livros de medicina, mas você come saudável, você faz ginástica? Não. Então não adianta nada. Né? Saber sobre os números, a numerologia é legal, interessante, eu até falo nas minhas aulas também. Muito bom, você pode seguir qualquer rabino. Né? Enfim, tem muitos rabinos com certeza competentes. Não, tem assuntos realmente importantes. E assuntos interessantes, porém, nas aulas do Rabino Yosef, que eu já vi, e nas minhas aulas também, a gente fala, olha, mude uma coisa da sua vida. Por exemplo, eu sempre coloco o desafio aqui, né? E isso trouxe bastante benefício para o meu canal. Eu falo, olha, você gostou dessa aula? Vocês estão gostando da aula por enquanto? Coloca aqui, pode colocar também aqui no chat. Pega o link dessa aula, não precisa ser agora, talvez até agora. Pega o link dessa aula, passa para uma pessoa que você... Olha, dando a ideia do começo lá, que alguém perguntou sobre o Hesed, né, o contrários ali, muita gvurá. Pega o link para a pessoa que você está talvez afastado, manda o link da fala, olha, pensei em você e essa aula vai ser legal, vai ser boa para você. Manda, coloca nos grupos lá do futebol, do trabalho. Você simplesmente gastou alguns segundos da sua vida para divulgar o nosso conteúdo. Isso é muito importante, né? Porque a nossa missão como judeus é ser um orientador, um farol, assim fala. A gente, o mundo, Mashiach, voltando a Mashiach é para todos, não é só para os judeus. Todo mundo vai ser beneficiado quando Mashiach chegar, né? A humanidade, o próprio Rebbe afirmou, que se a humanidade seguisse as 7 mitzvot bnei Noach, os 7 preceitos para todos os seres humanos, não teria guerras, todo mundo estaria bem. É como o médico fala, olha, tem siga aqui a dieta, não coma comidas gordurosas, ou faça ginástica, ou durma tantas horas por noite, e assim por diante. Você não vai ficar magicamente saudável. Não, doutor, eu quero uma pílula que eu engulo e eu quero ficar com saúde. E tem gente que vende essas pílulas. Isso. Tanto aí tem fisicamente. Colaterais muito piores. Exatamente. Né? Por um dia ele se sente bem, mas depois o problema é que tem lá né? Porque não existe essa pílula. Não existe um mantra, uma gemátria, uma cabalá. Começa aqui e acaba lá. Essa é uma piada que a gente costuma usar. Você não sabe onde termina. Não, existe o trabalho pessoal, atitude diária, constante, sempre com bondade, com disciplina, com todos os atributos, né, da sua alma, que vocês têm isso, e todos nós temos. Só que às vezes está adormecido. Rabino, eu não consigo. Peraí, você não consegue? O que você não consegue? Ah, mas é difícil. É difícil, mas não consigo, não existe. Eu posso levantar 50 quilos. É verdade, isso não é mentira. Isso aqui é um termo, porque eu treinei muitos anos ginástica, eu faço ginástica assim na minha casa praticamente diariamente. Então eu consigo levantar, mas eu não levanto. Mas no começo era 5 quilos. Se eu for tentar levantar 50, mas vou me quebrar. Não consigo, claro, eu não consigo. Tem que ir aos poucos. Então parabéns a vocês que estão aqui, né? Toda semana, principalmente acompanhando o Rabino Boiten, e agora talvez alguns vão me acompanhar também. No final a gente fala de novo no meu canal, né? Agradecendo ao Rabino Boiten pelo convite. Então, a vida só vai mudar quando vocês mudarem. Mas não fiquem esperando, o Rabino não vai salvar vocês, né? O próprio Rebbe, o Mashiach, vai orientar. Vai mostrar o caminho, exato. Mas a gente vai colocar, como o Rebbe falava, que ele colocava escadas. Mas quem tem que subir a escada são cada um de vocês. A gente não pode... Eu também tenho meus problemas, as minhas próprias tendências negativas para cuidar. Eu não posso... então não, faço, sabe que doe todos, né? Como existem, infelizmente, muitos desses indivíduos na sociedade. Não, se você me doar todo o seu dinheiro, normalmente é isso, né? Se livre do mal e eu sei lidar com o mal. E aí você vai ficar 2 vezes pior, na verdade, né? Não, o dinheiro está na mão de Hashem, de Deus. Ele manda o sustento e tudo mais aqui. Claro, a gente também precisa de dinheiro para viver, mas quem manda o dinheiro não... A gente ajuda, pode fazer tzedakah, e a gente já agradece quem ajuda aqui, com certeza, também. Muita gente me ajuda, tá? E isso realmente tem feito... A gente tem agora programas novos, equipamentos novos, isso aqui é uma tranquilidade. Mas eu não me preocupo. Falar, você tem... Amanhã eu vou pensar nisso, eu vou fazer o meu trabalho, a minha retificação, todo dia. E Rabino também, Rabino tem que estudar,
né? Nós costumamos, eu com o Rabino Yosef também costumamos estudar juntos, né? Muitas vezes o pai dele, que é um rabino de alta categoria, né? Um dia a gente vai trazer ele aqui, se Deus quiser também, 3 aqui, nem sei, vai caber na câmera aqui, mas o Rabino Boiter, o pai, ele é um crânio, um gênio, ele sabe muito, muito, muito o judaísmo, então com certeza ele puxou, por isso eu escolhi ele como meu genro também, né? Ele tinha que... Então, esse é o trabalho, mas o Rabino Boiter, eu conto um pouco da minha história sempre, mas o Rabino Boiter teve o privilégio, o mérito, talvez, de já nascer numa casa religiosa. Eu não tive essa vantagem, mas eu corri atrás, né? Eu tive que estudar muito, mas por fora, e já trabalhando, e já casado, né? Então, com certeza, até uma parte da qualidade do estudo deve ter sido perdida aí. Mas eu agarrar para Tito, providência divina, foi o que, então, mas eu não, eu já sou velho, eu não consigo, não tem essa história, é uma história que eu não aceito, né? Então, falando tudo isso só para falar que os números são importantes, mas às vezes não se preocupe, né? Depois a gente tem que anotar o nome de quem, a gente foi a pergunta aqui, já tem aqui, mas já esqueci. Eu estava procurando, já desapareceu. Coitado, já também, mas enfim, que a gente possa, né, com certeza ter, na prática, atuar, fazer todo dia, melhora um pouquinho, né? Então aqui já dando a dica para quem está assistindo, ou ao vivo, ou na gravação, eu sempre falo isso nas minhas aulas, não se esqueça, ou hoje, ou amanhã, pega o link daqui da aula, né, e manda num grupo aí dos seus amigos, dos seus familiares, fala assim, mesmo que eles não tenham a ver com isso, não, manda, às vezes uma pessoa vai se beneficiar, imagina. Você pode mudar o mundo, uma pequena ação. Maimônides fala que às vezes o mundo está a uma pequena boa ação da redenção. A balança ela está às vezes desequilibrada e falta um pouquinho para ela ir para o lado do bem. E às vezes é uma coisa, alguém aprendeu alguma coisa pequena, vocês vão salvar o mundo. A gente não, às vezes nem sabe, mas é assim que funciona. Hashem, Deus, ele controla tudo, ele vê cada detalhe, cada partícula mínima, cada átomo, cada molécula, e às vezes uma pequena ação ela pode virar o jogo. Não duvidem, não pensem, não, eu não sou rabino, não, você não precisa ser. Você está aqui agora assistindo a gente, está me ouvindo? É providência divina. Deus, você colocou vocês aqui agora. Ou você viu a propaganda, ou de algum jeito você conhece. Não importa como você chegou aqui. Você pode e deve fazer uma boa ação. Daqui, não é? A gente não está fazendo aqui para ter mais visualizações. A gente não é o youtuber. Tá? A gente trabalha no YouTube, mas esse não é nosso trabalho. O objetivo não é ter visualizações. Se tiver, o nosso trabalho é que vocês aprendam a Torá, que vocês, quem é judeu, faça as mitzvot dele, quem não é judeu, siga 7 mitzvot Bnei Noach. Esse é o nosso trabalho. E é uma ferramenta. O youtuber, ser um youtuber, é uma ferramenta. Mas esse não é o objetivo. A gente não trabalha nisso. E a gente quer que vocês realmente tenham benefício, né? Como a gente tem, porque a gente aprende. Então todas essas perguntas que vocês estão fazendo aqui, como eu falei, tem que pensar, tem que, no mínimo, renovar o assunto. Vamos lá. Bruno, vai dar uma sugestão? Sim. Não sei quanto tempo você usa do seu... Nosso tempo já passou, já mas passou. a gente está continuando um pouquinho mais. Continuando. Então, Baruch Hashem, está aqui seguinte, quase 100 pessoas aqui ao vivo. A minha esposa, em geral, ela dá um toque, ela manda um... Ela dá um... Ela manda um comentário aqui, tipo assim... Deixa eu ver. Não mandou ainda nada. Olha como Então, funciona. né? A minha esposa Então, ainda não... a minha esposa não vai mandar nenhum comentário. Fica lá quando você quiser. Como ninguém fala nada, vamos Posso ficar a noite inteira aqui. Ainda não vou receber o puxão de orelha, sempre falo, ainda não vou receber o puxão de Mas orelha. vai ser que ela quer, é que o pai dela tá aqui, então talvez ela não vai querer, não vai... Mas Ela tá aqui do lado, ela vai escutar tudo. Eu, como eu falei, eu agradeci o Rabino Boiter, mas esqueci de agradecer a vocês, que são o escopo, o objetivo da gente aqui, sem vocês também aqui, ajudando, participando. Isso aqui é um incentivo, é um estímulo para a gente continuar a fazer cada vez melhor. Eu vou dar algumas sugestões aí para o Rabino Boiter também de como a gente faz. Chegou já? Agora deu comentar aí. Ela comentou? Ela estava assistindo. Ela tá de olho, ela tá assistindo. Então eu cheguei na hora, acho que cheguei agora que eu... Minha esposa deve estar dormindo já, mas tudo bem. Rapidinho, só queria... O Rabino Boiter tem que sair, tá? Eu vou continuar aqui para vocês.
Só assim um dia. Tem algumas perguntas que deixaram aqui, que eu acho que muita gente perguntou, achei interessante responder essa pergunta, mesmo que nosso tempo está acabando. Eu tenho tempo, tá? Só para você... Mas perguntaram aqui sobre reencarnações, bastante gente perguntou de reencarnações. O seguinte, eu vou tentar... Perguntaram várias perguntas, vou tentar ser bem resumido, tá? Porque não tem muito tempo. Mas assim, quem quiser saber mais, eu tenho aqui uma playlist só de reencarnações. Tem playlist de Kabbalah no domingo. Lá tem várias aulas que eu fiz já sobre reencarnações. Mas é o seguinte, de modo geral, assim, perguntaram... Vou começar na ordem. Perguntaram primeiro o seguinte, será que todos os judeus concordam com reencarnações? A resposta é o seguinte, nos dias de hoje, sim. Hoje em dia, todos os rabinos, todos os grandes sábios, Rahamim, concordam que existem reencarnações. Lá atrás, teve alguns, eu não lembro agora os nomes exatos, que não foram contra, mas também de primeira não aceitaram o assunto. Mas depois, hoje em dia, com a revelação da Kabbalah, e Arizal, principalmente, mais pra frente, todo mundo concorda hoje em dia que sim, existe o assunto de reencarnações. Essa é a primeira coisa. Agora, de onde a gente vê na Torá, na Torá não fala sobre reencarnações, então acho que do Gilgulei Neshamot, reencarnações, a Torá não fala diretamente de reencarnações, mas tem alguns versículos do Tanakh que dá para entender, que daqui nossos sábios entenderam que realmente está falando sobre as reencarnações. Quem elucidou mais assuntos de reencarnações foi a Kabbalah. A Kabbalah trouxe como é que funciona, como é que é. Tem várias provas, vários tzadikim de Moshe Rabbeinu, vários Gulim, etc., reencarnações. Mas eu peguei aqui, separei aqui alguns versículos que falam sobre isso. Tem um primeiro versículo que está escrito em Kohelet, como fala em português, Kohelet? Kohelet é... Português eu não sei traduzir esses livros. É do livro do Rei Salomão. Kohelet, fugiu. Ok. Lá ele fala o seguinte. Então, o seguinte versículo fala o seguinte, no primeiro capítulo de Kohelet, versículo 4, ele fala o seguinte: Dor Holech ve Dor Ba. Ele fala, tem Dor Holech, uma geração... Eclesiastes. Eclesiastes, isso. Eclesiastes. Isso. Ele fala, então, uma geração vem... Uma geração vai e uma geração vem. Daqui os sábios dizem o seguinte, como é que dia que deveria falar, né? Uma geração vem para o mundo, depois ela terminou, ela vai embora. Ele fala diferente, ele fala, não, uma geração vai e depois uma geração vem. Sim? Não sei se ficou muito claro. O normal é falar, né? Começar com o começo, né? Uma geração vem para o mundo e depois ela vai embora. Sim, a pessoa nasce, depois ela falece e vai embora. Mas ele diz o contrário, ele fala, uma geração vai, como se fosse aqui, primeiro falece, depois uma geração vem. Sim? Aqui nossos sábios disseram o seguinte, por que ele está falando que uma geração vai e depois uma geração vem? Então os sábios falam que aqui é uma indireta sobre assuntos das reencarnações, sim? Que depois que uma geração foi embora, né? Essa mesma geração ela volta. Ela volta. Pode voltar. Ou melhor, ela pode voltar. A verdade é que, de acordo com a Kabbalah, na maioria, hoje em dia principalmente, 99,9% das vezes, a nossa alma se reencarna. Ela volta de novo aqui para o mundo, porque cada um tem uma missão, a gente tem vários centelhas divinas que a gente tem que refinar no mundo inteiro, que só a gente pode fazer isso, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso durante uma vida, então a gente tem que voltar várias e várias vidas para conseguir consertar isso. Sim, ou seja, em resumo, o assunto de reencarnações seria uma segunda chance, vamos dizer. Sim? Você fez uma parte, não fez tudo, você volta novamente e você termina. O que você já fez antes, já foi. Você não perde o que você fez antes, já foi. Você só tem agora para... Está no crédito. Isso, exatamente, de crédito. Tem outro versículo que fala ainda mais, um pouco mais claro sobre o assunto das reencarnações. Está escrito em Jó, não? Jó. Ele fala no primeiro capítulo, versículo 21, ele fala, está falando sobre ele mesmo, o Jó está falando sobre ele.
Arum yatzat mi bet enemi, ve'arum ashuv shama. Ele fala, eu saí, arum yatzat, eu saí nu, sem nada, da barriga da minha mãe, ve'arum ashuv shama, e eu vou voltar para lá, para a barriga da minha mãe, nu novamente. Ele fala, peraí, a pessoa falece, a pessoa vai para onde? Você volta para a barriga da mãe? Você volta para alguma barriga de modo geral? Faleceu, você vai embora. Eu nunca morri, não sei, então não posso te dizer. Que eu me lembre, né? Então... Né? Quer dizer, a pessoa falece, a gente sabe do sentido natural, a pessoa volta pro. A gente veio do pó da terra, a gente volta para a terra. Então o que Jó ele fala que a gente volta, a nossa. O Jó ele fala, eu vim do ventre da minha mãe, e vou voltar para lá nu. Sim? Quer dizer, vai voltar para o ventre. O que quer dizer isso? Vou voltar para o ventre. Você vai reencarnar. Então, daqui nós estamos falando que o Jó está falando que ele vai reencarnar. Quer dizer, eu vim do ventre da mãe, sim. Depois eu fiz tudo que eu tinha que fazer aqui no mundo, faleci. Eu vou reencarnar novamente no ventre. Sim? Aí eu vou reencarnar novamente quando é que eu vim do ventre da minha mãe? Isso aqui tem vários outros versículos que dá para se entender que a gente tem a reencarnação? Isso. Pessoal, tem tanto conteúdo para passar, eu acho que só é capaz de completar só na próxima reencarnação. A gente não vai conseguir nessa vida falar tudo para vocês. Principalmente com a esposa do Rabino já mandando mensagens. Aí ele vai acabando indo. Se você não voltar logo, você vai acabar indo para o céu já. Espera. É sério, tinha mais uma pergunta. Qual que era? Que perguntaram bastante também. Qual que era a pergunta? Pensei na reencarnação, acabei esquecendo a pergunta. Era uma pergunta simples, cadê? Como você sabe, já voltou, se você voltou várias vezes, né? Então, isso infelizmente a gente não sabe. Tem que olhar no seu documento ali para ver se tem... Assim, tinham grandes tzadikim, grandes pessoas muito elevadas, eles conseguiam ver de onde vinha a alma deles, conseguiam ver quantas reencarnações eles vieram. A gente não está nesse nível, a gente realmente não sabe, não tem como... E nem vale a pena saber também, porque eu quero ver... exatamente. Porque isso, como eu falei, isso mexe com... Né, tem as pessoas que procuram aí cartomancia ou bola de cristal, e o próprio Maimônides também falou isso já na época dele, há quase 1000 anos atrás, que 99,99% era tudo fajuto, era tudo malandragem. Então, cuidado para não cair na mão de alguém que se diz leitor de mão, de cartas, de búzios, de qualquer outra coisa, que normalmente ele vai falar coisas neutras e às vezes o mais provável é que ele tenha visto na internet a sua página de Facebook lá, e às vezes ele já sabe o nome de toda a sua família. Tome cuidado com seus dados bancários também, aliás. Então, o mais importante é sempre, mesmo que você tenha tido um passado ou brilhante ou, Deus livre, contrário disso, o importante é a ação prática do dia a dia. Fazer o bem, não importa se você já teve, como eu falei, eu não vou contar minha história toda hoje aqui, mas eu falo isso nem para me denegrir, nem para me gabar. Mas vocês podem, a qualquer momento, se ligar com a Hashem totalmente. Comece do começo. Comece com uma mitzvah pequena. Aprenda, estude. Não tem como crescer. Não existem mantras. É claro, existem segulot, coisas importantes que você pode fazer. Mas nada substitui o estudo constante, diário, as boas ações. Mesmo quando a gente não sente, quando a gente não entende, certo? Então, e sempre o caminho do meio, não sei exagerar, eu quero ajudar vocês, eu vou dar todo o meu dinheiro, eu vou para salvar a minha... Não faça isso, não seja radical,
Eu não aceitaria, porque você vai causar um problema para você e até para mim. Né? Atitudes radicais, elas normalmente, se a pessoa não tem controle, isso aqui vai causar um prejuízo. Então, ação constante, sempre verifique e faça uma análise. Antes de dormir, é um costume judaico, pensar no dia que, né, a gente tem uma coisa que chama Kriyat Shema Lamitah, que é uma reza, mas ao mesmo tempo também é um tipo de mini balanço, um balancete na linguagem comercial. Você pensa, o que eu fiz hoje? Com quem eu falei? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu posso ajudar alguém amanhã? Faça esse pequeno balanço todos os dias, você vai ver que a tua vida vai mudar. E não precisa comprar nenhum curso, tá? Essa aqui é informação gratuita. Né? Ah, meus rabinos, eu quero uma palavra mágica. Então tá lá, abracadabra, pilim, pim, pim, qual vocês quiserem usar, pode usar no meu nome, não tem problema. Mas não precisa, você tem que mudar. Quer ficar com saúde? Comece a fazer ginástica. Mas comece com um pezinho de 1 quilo. Você quer se alimente melhor, pare de comer. Então, às vezes, surmerava acetovo. Você não precisa, talvez não tenha comida ainda saudável, mas então para de tomar refrigerante todos os dias, ou coisa do gênero. Sim? Então, todos esses detalhes aí, e com o judaísmo é a mesma coisa. Comece a estudar. Parabéns àqueles que já estão aqui. Olha, eu não sei qual é a média aqui, mas já temos aqui, estou vendo aqui pelo programa, mais de 500 visualizações. Né? Para uma quinta-feira à noite, o pessoal já normalmente está já se preparando para o final de semana, então Baruch Hashem. Quer dizer que as pessoas estão olhando, estão se interessando e a gente, né, tá aqui para ajudar vocês também. Então, enfim, eventualmente todas as perguntas aqui, acho que precisa anotar, depois você vai ter 3 dias para poder responder. Eu sou convidado, eu só respondo as perguntas aqui. De reencarnações, uma coisa que sim vale a pena, por exemplo, a gente não tem como, eu falei antes, a gente não tem como saber qual foi a nossa reencarnação passada. Isso a gente não consegue chegar nesse nível. Quer dizer, por enquanto não. Mas mesmo que a gente conseguisse, não precisa. Não precisa, Mas uma coisa que sim a gente pode saber é o seguinte: tem como a gente saber o que estava faltando, ou seja, o que faltou na minha reencarnação que eu preciso fazer agora. Isso tem como eu saber. Por exemplo, é trazido na Shara Gilgulim, que é o portal das reencarnações, que lá explica como é que funcionam as reencarnações. Ele fala o seguinte: tem 2 jeitos de você saber em que assunto principal você tem que colocar mais força nisso. Ou seja, que assunto que provavelmente ficou faltando alguma coisa que você tem que completar com isso. Essa é boa, essa é muito boa. Ele traz 2 coisas. Primeira coisa, ele fala: preste atenção na sua vida, de modo geral. Preste atenção em uma mitzvah, um mandamento divino, que, de modo geral, é simples. É simples. Você vê que para a maioria das pessoas é simples. Mas justo para você aquilo é difícil. Ou uma mitzvah, ou uma boa ação, que você não consegue fazer. De modo geral, você tem uma batalha interior muito forte. Ou uma coisa que você não pode fazer, né? Alguma transgressão, alguma coisa que para você é muito difícil você conseguir se controlar daquilo. Isso é um grande sinal que você precisa consertar isso. Isso está faltando para você. Isso é fácil ver. Quer dizer, ver que, né, tem para algumas pessoas por exemplo, para algumas pessoas por exemplo, vou dar um exemplo não de uma mitzvah, mas uma coisa assim. Para algumas pessoas é fácil acordar cedo, sim? Para outras pessoas é muito difícil acordar cedo. Tem pessoas que é fácil dormir cedo. Tem gente que é mais difícil. Quer dizer, cada pessoa tem algum aspecto que tem vezes que pode ser uma coisa simples para algumas pessoas, mas para você vê que você tem muita dificuldade nisso. Então isso já é um grande sinal, um sinal vermelho, quer dizer que você tem que tomar cuidado, saber que preciso tomar mais cuidado sobre esse assunto, que com certeza esse assunto tem a ver com minha reencarnação. Isso está escrito no Teilim, também nos Salmos. Mikoloi vai ter hakmeni. De todos os meus inimigos eu fico sábio, eu fico inteligente. Ou seja, se tem uma coisa que está te atrapalhando, que é um inimigo, uma coisa que você não consegue fazer, terrakmeni, fica inteligente, é aí que está a tua missão. Né? Tem certas coisas que você faz assim fácil, outras coisas é lá, porque o Yetzer Hara, uma inclinação, ela quer te atrapalhar exatamente onde que você tem que corrigir. Então ele vai lá, onde que você já está perfeito, ele não consegue, você está tranquilo, ele não tem como ganhar de você. Onde está difícil, onde tem umas falhas, as rachaduras, ele vai lá e te atacar. Então, quando está difícil, né? É isso onde que você tem que... Isso é um sinal que tem a ver com sua missão.
E tem a ver com a sua reencarnação. Você precisa consertar. Esse é um. Tem um outro sinal que é o oposto. Que é justo aquelas coisas que Hashem te deu, os dons que Deus te deu, as qualidades que Deus te deu. Se Deus te deu essas qualidades para você, não é à toa, né? Se Deus te deu aquela qualidade para você, quer dizer que você tem que usar essas qualidades para servir a Deus desse jeito. Então isso também está ligado com a sua missão aqui na Terra e com a sua reencarnação. Que Deus te deu isso para te ajudar a cumprir o que você tem que fazer. É você conseguir cumprir sua tarefa e assim conseguir consertar, né, o que estava faltando nas reencarnações passadas. Então o principal é isso, prestar atenção quais dons eu tenho, mais do que os outros. Não precisa ser uma coisa muito maior que os outros, né? Tem vezes que são dons, são qualidades, tem vezes que são coisas... por exemplo, tem gente que é mais, tem mais empatia para os outros, então você tem que usar isso para ajudar os outros em assuntos materiais, assuntos espirituais, por exemplo. Se você é mais inteligente, tem que saber. Se você tem um dom, por exemplo, de ensinar, tudo que você sabe, você tem que tentar ensinar para os outros, assim. Sempre ver quais qualidades você tem, como você pode usar isso na prática para cumprir sua missão. E também as coisas que estão mais difíceis para você fazer, você tem que colocar mais força nisso. Tomar mais cuidado com isso. Aliás, eu não vou contar toda a história novamente, mas eu não era religioso, me tornei rabino há uns quase 35 anos atrás, e toda vez que eu tinha alguma dificuldade, então isso vale uma outra dica importante aqui para vocês. Hashem controla o mundo. Se está com alguma dificuldade, vê como as pessoas estão colocando, comece a melhorar, estudar e também confie em Hashem. Peça para Deus, reze, peça, fale salmos, de preferência durante o dia. E toda vez que realmente eu tinha uma dificuldade, eu falei, Hashem, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Eu não fiquei parado assim, eu procurei, mas vieram coisas assim que não estavam na minha mente. Ao contrário, às vezes eu falava uma época assim, quando eu comecei o meu caminho no judaísmo religioso, né? Eu sou judeu de nascença, então eu sou sempre judeu. Meus alunos perguntam, mas quando você virou judeu? Eu falo, não, sempre é judeu, você não era religioso, não tinha barba. Mas... E eu falei, quando eu pensava assim, não, eu nunca vou ter uma sinagoga. Pensar, é muito complicado, muito trabalho. Acabei tendo uma sinagoga em Santos, um Beit Chabad de Santos, por 10 anos. Acho que eu não vou dar aula. Não sei se eu estou bom para dar aula. Aí dei 4 anos de aula em Brasília, há 14 anos dou aula aqui na escola Or Menachem, dei aula no Espaço Sukkah, enfim, tudo que eu falava, eu não consigo. Aí a Hashem falava, sabe o quê? Vou te mandar, me aparecer alguém lá, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, mas eu não sou preparado, não. Me falar, você é bom. Então, a gente às vezes tem uma baixa autoestima, e fala, não sei se eu vou conseguir. Não, começa. Como é que você quer aprender a pintar? Eu não sei pintar, não sei desenhar. Começa, faz um rabisco, todo dia. Vai melhorar. Eu não sei judaísmo, não sei hebraico. Começa Aleph Beit. Aliás, tem um curso de hebraico também, se quiser, com o Rabino Michel. Enfim, mas sempre existe a possibilidade, nada é definitivo. Você que está nos assistindo, você pode e deve se conectar com Hashem. E Hashem, Akol Yachol, esse é um dos apelidos de Deus. Ele tudo pode. É o Todo-Poderoso, ele pode tudo. Ele pode mudar, mas a minha situação já está há anos assim, não muda. Você faz uma mudança pequena na direção de Hashem e ele vai te fazer uma mudança, ele vai vir na sua direção e vai fazer uma mudança grande. É assim que começa. Tá? Pode demorar um tempo, levar um tempo, porque você às vezes também não está percebendo a mudança. Né? Demora um pouco para o navio, mas você tem que mudar. Não espere dos outros, não espere salvações, né? O Mashiach vai salvar o mundo. Não, ele não vai salvar o mundo. Ele vai orientar o mundo. A gente precisa fazer junto com o Mashiach. Ele vai colocar as escadas. O Rebbe vai colocar as escadas, mas a gente tem que subir nas escadas. Tem que fazer. Né? Então, dando outro exemplo, o próprio canal aqui do Rabino Yosef, ele está há anos fazendo isso aqui. Né? E eu também tinha o meu canal, então também a gente trocou um monte de figurinhas aqui, como fazer o canal ficar melhor, como divulgar e tudo mais. É um trabalho. Né? Eu tenho um canal, eu sou o Rabino, pá! Não acontece assim. Né? É muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, como qualquer coisa. A gente tem que aprender a usar programação, o aplicativo. Tô aprendendo ainda. Tá aprendendo. Eu também me lembro a primeira aula que eu dei. Meu Deus.
Dei uma aula de meia hora e só para colocar o aplicativo em funcionamento demorou 6 horas. Né? Porque todo começo é difícil. Kolat halot kashot, isso está escrito na Gemara. Então, se vocês estão tendo dificuldades, talvez é porque vocês estão no começo. Saibam que é o começo, mas Hashem, Kol Yahol, o Todo-Poderoso, ele pode mudar. E às vezes também, o difícil significa que, não é que a gente olha na novela, né? Eu não olho, graças a Deus eu não gostava de novela, nunca gostei de novela, mas eu no filme, mas aquele homem fez assim, ele mudou a vida dele na hora. Não, é filme. Aquilo na prática, você vê grandes pessoas hoje de sucesso, não só monetário, de pessoas famosas, ou mesmo de rabinos também, eles chegaram lá, demorou muito tempo para chegar lá. Vocês estão vendo só a ponta do iceberg agora. Mas, né, eu tive que trabalhar muito, estudar muito e ainda continuo. Porque eu quero melhorar, não para ficar famoso, nem para virar youtuber, nem para ser o campeão de visualizações. Mas sim, para poder divulgar o assunto de Mashiach, divulgar a redenção, trazer a divindade, revelar a Hashem, divindade aqui no mundo. Esse é o nosso trabalho. Pessoal, últimas 2 perguntas, né? Opa, já tá 1h30 já. Já passou do... Uma pergunta de 45 minutos no máximo e outra de... Perguntas curtinhas aqui, colocaram bastante aqui. Só a Lia Araújo perguntou antes se um judeu, uma alma de um judeu pode se reencarnar em um não judeu. Sim? A resposta é não. Não. Tá? Eu vi que a gente perguntou isso. A gente podia ter umas respostas sim, não, sim, não. Pois é, vou responder rápido. Tem que começar a explicar, mas agora essas perguntas sim, não. Mas tem mais pergunta aqui também que colocaram aqui. O Matheus Pionório, acho que é uma coisa assim, falou. Boa noite. Poderiam explicar um pouco sobre a diferença entre os sefaraditas, racídicos e outros? Que seria Sefaradi, Ashkenazi, racídicos, não racídicos? Você quer responder? Que eu Sefaradi... A pergunta está misturada, mas é fácil de responder. Sefaradi é palavra hebraico total. Sefarada é Espanha. Judeus oriundos da Espanha, Portugal, Bulgária, Turquia, Marrocos. Esses judeus são conhecidos como judeus sefaraditas. Judeus vindos da Alemanha, Polônia, Rússia, Romênia, ou a Bessarábia, que é uma região considerada na época, antigamente da Rússia, são judeus chamados Ashkenazitas. Ashkenaz em hebraico é Alemanha. Hassidim não tem a ver com região, tem mais a ver com a sua direção, orientação religiosa. Tem Hassidim que vieram da cidade do Rebbe, de uma família que chamava Gur, outros de Breslav, outros de Belz, outros Chabad, nós somos Chabad, que era originalmente Chabad Lubavitch, né? Ainda é, na verdade. Então, cada Hassid ele tem uma linha de pensamento mais diferente. Chabad usa mais o intelecto, tem a linha Hagat, que usa mais a emoção, e cada um tem um certo costume diferente. Então, tá? São linhas, tem bastante detalhes, mas aqui explicando para o Mateus, para o Mateus, então algumas coisas são ligadas à origem geográfica e outros mais a sua orientação religiosa. Seria o jeito de como servir a Deus. Como servir a Deus, exatamente. Aí podia surgir uma pergunta: qual é o melhor? Não tem nenhum melhor. Tá? Existem vários caminhos. Eu escutei uma charla, vamos falar uma parábola. Uma parábola interessante que explica bem esse assunto de... Né, existem vários Hassidut diferentes, né? Rabat, tem outros. Tem quem vários, está certo? Né? Qual que é o melhor? Quem está certo? O que tem que fazer? Quem tem que seguir? Então, eu escutei um exemplo interessante de falar o seguinte, né? Quando vai numa guerra, né? O exército, como é que funciona o exército, né? Tem vários tipos diferentes de soldados. Tem o soldado do tanque, tem os soldados da marinha, tem os soldados de frente da aeronáutica, aviação, todos os... Tem os que vão lá na parte da frontal, lá na guerra. Tem várias linhas de frente, então tem o pessoal que trabalha na cozinha, tem o pessoal que conta comida, tem os médicos, quer dizer, tem vários... diferentes. Vários, diferentes. Tem os que tratam com os mortos, as pessoas que morreram na guerra e tudo. E não existe, qual que é melhor? Quem que é não sou melhor. Qual é o mais importante? Não tem. Todos juntos, todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o objetivo que é vencer a guerra. A gente está aqui também. A gente está aqui no mundo para trazer
o Mashiach, sem trazer a revelação do Mashiach, que seria, em outras palavras, a gente quer trazer luz para o mundo, trazer que Deus possa estar revelado aqui embaixo. Ou seja, que a gente possa olhar para o mundo, em vez de olhar para o mundo, ver coisas ruins, ver só revelação divina. Ver só divinidade, só coisas boas. Eu vi alguém que tinha perguntado também. Já chegou a mensagem, agora já vamos terminar, fica calmo. Minha filha está... Então... Alguém perguntou, eu vi uma resposta de pergunta de alguém, só para essa tem a ver com essa pergunta. O judeu é melhor que não judeu? Nada disso. É a mesma coisa. Não, Deus o livre, ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem um caminho diferente de servir a Deus. É que futebol, que é o total. Se todo mundo fosse goleiro, ou todo mundo fosse atacante, exatamente. 10 Pelés, da minha época era o Pelé, não ia ser o pior time do mundo. O Pelé era bom. Mas só 10 Pelés, não, precisa de defesa, precisa de goleiro, cada um fica na esquerda, outro fica na direita, cada um fica na sua área. Cada um tem uma maneira de servir a Deus. Agora, são maneiras de servir a Deus, não são inventadas, quer dizer, são baseadas na Torá, mas cada um tem um que pega mais a parte da Kabbalah, tem outros que pegam mais a parte ligada ao Talmud, da Mishnah, partes diferentes, assim, de modo geral. Mas todo mundo tem o mesmo caminho, todo mundo tem o mesmo... Estamos indo para a mesma foco. coisa. Isso, exatamente. Tanto os judeus, não judeus, em todos os... Tá bom, vamos já pediram aqui eu tô sentindo já alguém puxando minha orelha já. Vai levar uma As duas orelhas. Então vou pedir um favor aqui só pro Rabino Beutner. Primeira coisa, digam aí, deixam nos comentários se vocês gostaram desse formato, dupla, biscoito bolacha. Pode até sugerir um nome aí, se a gente faz esse bate-papo aí, né? Toda semana, a gente está disposto a fazer, se for o mais interessante, né? Se eu atrapalhei muito, então fica com o Rabino Beutner, não tem problema. Queria convidar vocês que estão no canal do Rabino Beutner, que não conhecem no canal do Rabino Michel, tenho 2 canais, procurem, não tem o link aqui, mas o Rabino vai colocar depois, mas se quiserem procurar, o Professor de Chapéu, que é um canal para crianças, eu tenho uma escola, aliás, uma escola interativa, Academia Shem Ever, para crianças Brinor, que é ao vivo pelo Zoom, não é o YouTube, também fora o YouTube, e tem o canal Mestre do Bom Nome, também que eu dou aulas lá de Hassidut e de hebraico, tá? Se você quer aprender a língua da Bíblia, o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, então, por favor, procurem ali Mestre do Bom Nome e Professor de Chapéu, depois o Rabino coloca o link lá. Isso. Se quiser continuar aprendendo Kabbalah, só se inscrever aqui também. Claro, queria só pedir... Tô vendo que tem 605 visualizações, a gente tem somente 155 likes. Assim tá aparecendo pra mim, não sei se o meu... pode ser que alguém que ainda tá... Então, vamos pedir pra todo mundo dar um like aqui, quem gostou da nossa aula, dá um like. Tô dando o meu aqui. Se inscreva, compartilhe também pra mais gente. Quem quiser participar do nosso grupo de Kabbalah, tá aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Só clicar no link que você já entra no grupo, tá bom? E compartilhem pra mais gente. E que vocês tenham um ótimo final de semana, né? Final de semana. Bastante. E que todos sejam abençoados com grande felicidade, saúde, sustento, todas as coisas boas que Hashem pode mandar. E que os judeus têm foram abençoados para abençoar os outros, que a gente agradece a sua presença. Né? Eu gostei muito de participar, Rabino Beutner. Incrivelmente eu também gostei. Você gostou, olha... Então, que a minha sogra acho que está dormindo, né? A sua sogra, a minha esposa. A gente pode fazer, inclusive, uma dobradinha. Semana que vem você vem na minha casa, que é longe, mas você vem na minha casa, a gente faz a gente coloca outros livros aqui, diferentes. Tá bom? Então, eu achei muito bacana. Esperamos fazer, apesar da possível contradição, sogro e genro aqui na internet se dão muito bem. A gente briga depois, tá bom? Deixa brigar para depois. Aqui a gente vai estar... As câmeras a gente tá bem. As câmeras tá bem, tem que ficar bem ainda. Quem vai brigar com você é a sua esposa, se você não descer logo lá para ajudar com os nenéns, mas tudo bem. Boa noite, Laila Tova a todos. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau. Até domingo, a gente tem a live de Kabbalah, todo domingo às 8h35 da noite também. Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus. Espero a presença de todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Eu sei que...